Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa terceira aula de Direito Constitucional e vamos hoje continuar a resolução dos nossos exercícios. Hoje, o tema da nossa aula é o título 7º da Ordem Econômica e Financeira. Então, eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos a Constituição aí a partir do artigo 170. Eu vou tirar uma foto aqui. O artigo 170 ele vai inaugurar o título 7, que trata da ordem econômica e financeira. Então, é muito importante que os senhores tenham em mente essa estrutura da Constituição. Então, vamos lá. O título 7º, ordem econômica, financeira. O capítulo 1, princípios gerais da atividade econômica. Nós temos o capítulo 1, que vai tratar da ordem econômica, que é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da ordem da justiça social, observados alguns princípios: soberania, propriedade privada, função social, etc. Depois nós temos aí o artigo 171, foi revogado, 172, 172, 173, 176, 177, vamos passando aí, vamos acompanhando, 178, 181. Depois nós vamos ter outro capítulo, é o capítulo 2. O que diz o capítulo 2? Da política urbana. Ótimo, da política urbana. 182, 183. São dois artigos. 182 e 183. Depois, o capítulo 3, que vai tratar da política agrícola e fundiária e reforma agrária. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional, com apenas um artigo. Sistema Financeiro Nacional, artigo 192. Correto? Confere. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado, tendo sido revogado, elemento constitucional 40 em 2003, de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão. Então, aqui o que eu tenho no artigo 192, só para ilustrar aquilo que eu estava a lhes dizer anteriormente, como os senhores devem já ir esquematizando o artigo. Estruturado, como ele é estruturado? Como se estrutura? Ele é estruturado de tal maneira, de tal forma, a promover o equilíbrio, o desenvolvimento equilibrado do país. Então, é a forma como ele deve ser estruturado. O que abrange? Ele abrange as cooperativas de crédito, inclusive. Será regulado por quais leis? Por leis complementares, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Ótimo. Então é isso. Como se estrutura, o que abrange, qual é a lei que vai regulamentar e, enfim, as outras partes foram revogadas pelo emenda constitucional 40. Agora vamos lá para os nossos exercícios. Na resolução destes exercícios aconteceu algo que não era muito, que não é comum, mas não tem problema. Como eu já havia enviado o arquivo, eu achei melhor mantê-lo. O que eu quero dizer?
estes exercícios que nós vamos resolver agora, eles não estão coincidentes com o objeto da nossa aula. Eles vão falar sobre outras questões. Por quê? Eu disse aos senhores que eu busco estes exercícios lá do site do Que Concurso. E o site é ótimo. Só que, nesse ponto específico da ordem econômica e financeira, quando eles foram, enfim, analisar todas as provas que eles analisam, e que eles foram buscar, selecionar, enquadrar cada uma daquelas questões de todas as provas que ocorrem no Brasil, eles não classificaram as questões muito bem como questões da ordem econômica e financeira. Pode ser também que a FGV não tenha muitas questões. Então, amanhã nós vamos fazer 3 questões, pelo menos de outras bancas, que são mais representativas desse título 7. Tudo bem? Então, eu vou buscar 3 questões ou 4 questões, podem ser questões da IES, podem ser questões da PUC-Multiplan, que vão trazer especificamente os princípios gerais da ordem econômica. Outras questões que vão tratar especificamente da política urbana. Outras questões que vão tratar especificamente da política agrícola e fundiária. Não obstante, nós vamos resolver esses 20 exercícios da FGV. Como ressalto aos senhores, não estão coincidentes com esse título 7º, especificamente, que é o objeto da nossa aula. Mas não tem problema, são questões da FGV que nós temos que resolver de qualquer forma. Ótimo. Então, com o passar da resolução, com o passar, né, dos exercícios, os senhores vão entender isso que eu estou a lhes dizer. A Lei X de 2018 do Estado Alfa dispôs sobre a gratuidade nos serviços portuários nas condições que indicavam no porto existente no Rio Alfa, que atravessava o território do Estado. Então, a lei do Estado dispôs sobre gratuidade nos serviços portuários, nas condições no porto, no rio do Estado, que atravessa o território do Estado. No dia da promulgação deste diploma, a sociedade empresária, que é responsável pela exploração do porto, solicitou que sua assessoria jurídica analisasse a compatibilidade do referido diploma normativo com a ordem constitucional. A assessoria respondeu corretamente que a Lei X de 2018, que é uma lei estadual, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Constitucional ou inconstitucional? Essa lei é inconstitucional. E eu já falo aos senhores o fundamento. Qual o fundamento? Se os senhores se dirigirem à Constituição no artigo 21, então eu vou pedir aí, e eu só vou continuar resolvendo porque essas questões eu achei elas muito relevantes também. Elas tratam de diversos tópicos, mas esse apanhado, esse bloco específico, ele é como uma miscelânea de temas, mas o que não é menos importante, claro. Então, eu vou abrir aqui o artigo 21, eu peço que os senhores façam o mesmo aí. Artigo 21. Ó, as competências do artigo 21, então eu vou compartilhar aqui com os senhores. Ó, isso é muito importante. Se os senhores observarem, nós já estamos aqui tratando isso aqui, nós vamos tratar daqui em aulas futuras. Nós temos aí o título 3. Aqui não é o título 7, Ordem Econômica e Financeira. O título 3, ele trata da organização do Estado. E ele inicia com o capítulo 1, com o primeiro capítulo, da OPA, da Organização Política e Administrativa do Estado Brasileiro. Então, nós temos o artigo 18, com os parágrafos, o artigo 19. No capítulo 2, ele vai trazer as disposições pertinentes à União. Artigo 20. Artigo 20 elenca quais são os bens da União. Então, nós temos todos estes bens. Os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis, os rios, lagos, etc. No artigo 21,
nós temos as competências da União, competências. E aí os senhores já sabem, não podem se olvidar disso. Essas competências, elas não são competências legislativas. O nome dessas competências são competências administrativas. Compete à União manter, declarar, assegurar. Vocês estão observando que são todos verbos? Permitir, decretar, autorizar, emitir, administrar, elaborar, manter, explorar, explorar. E explorar o quê? Diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão de os serviços de transporte, ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou territórios. Aqui estamos falando da competência administrativa. Calma, vamos falar na competência legislativa que fundamenta a inconstitucionalidade da lei deste estado. F. Os portos, explorar. Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos dos mares, dos rios e dos lagos. Então essa competência é competência administrativa da União. Ela vai explorar ela própria, a União, ou mediante uma autorização, uma concessão ou uma permissão. Ótimo. E por que isso? Porque isso guarda consonância com o artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre. Então, nós temos todas essas matérias sobre as quais a União irá legislar. E lá no item 10, nós temos regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Portanto, o Estado ele não poderia produzir uma lei cujo conteúdo fosse um conteúdo privativo pertinente à União, privativo para a União legislar. Então, isso que vocês já devem ter aí, os senhores vão ter uma folha A4, os senhores já começam. Então, estamos no artigo 20. O artigo 20 diz o quê? São os bens da União. Os bens da União. Isso aqui a gente tem que decorar mesmo. E o artigo 21? São as competências administrativas da União. Ótimo. E o artigo 22? São as competências legislativas. Essas competências são privativas. Competências legislativas, privativas da União. E ser competência legislativa privativa da União quer dizer o quê? Vocês têm a resposta aqui no parágrafo. Quer dizer o quê? No parágrafo 1. Que lei complementar da União, obviamente, claro, ela poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Estado legisla questões específicas. Que bom, entendi. Então, quando eu disser que são competências legislativas privativas da União, primeiro, legislativas, eu já sei que são conteúdos, são todos substantivos, né? A atividade, o registro público, a diretriz, a seguridade, a competência, as normas, os sistemas, organização, as jazidas, populações indígenas, correto? Não são verbos, né? E ser competência legislativa privativa quer dizer que a União, mediante uma lei complementar, ela pode autorizar os estados
a legislarem sobre questões específicas aqui destes conteúdos. O artigo 23, e nós sabemos que é 20, 21, 22, 23 e 24, o 23, ele já fala uma outra competência. O que é o 23? Competência comum. Essa competência comum, ela é administrativa. Ah, ótimo. Competência administrativa comum. Só o 21, deixa eu voltar aqui ao caput do 21, só um minutinho, por favor. 21. Compete à União. Ele simplesmente fala competência administrativa da União. Como aqui eu sempre prezo aí pela letra seca da lei, vamos deixar assim. Não gostaria de falar exclusiva, unicamente, nada disso. Eu vou simplesmente dizer competência administrativa da União nos termos do artigo 21 do caput. O 23 é a competência administrativa comum. A competência administrativa comum, ela é comum a quais entes? A quais entes? Então, a União, a todos eles. União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios. E aqui nós temos, se ela é administrativa, eu vou voltar com o verbo. Como assim? Da mesma forma que no 21. O verbo, ele volta aqui. Zelar pela guarda da Constituição, leis, instituições, 1, 2, 3, todos eles aqui. Aqui, nós também temos um parágrafo único, que é importante que nós saibamos o que ocorre nessa situação. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o DF e os municípios. Isso foi alterado em 2006. Tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, normas para a cooperação. Leis complementares fixarão normas para cooperação. Ótimo. Fixarão normas para a cooperação. Buscando-se algo com o objetivo. Tendo em vista, e eu vou simplesmente colocar objetivo. Os senhores vão marcando aqui. E, por fim, o artigo 24, ele vai trazer a competência concorrente. A competência concorrente, ela é legislativa também. Então, eu vou colocar aqui, competência legislativa concorrente. Competência legislativa, competência legislativa concorrente. E quais entes concorrem para legislar sobre determinados conteúdos? Apenas a União e os Estados. Ah, ótimo. União, Estados e DF. E também nós temos aqui estes parágrafos, eles são super importantes. Nós temos 4 parágrafos. O parágrafo 1º ao parágrafo 4º. 1º ao parágrafo 4º. E nós temos que saber isso. Na competência concorrente, no âmbito da competência concorrente, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União diz respeito a estabelecer normas gerais. O fato de haver a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, há normas gerais da União e normas suplementares do Estado. Então, elas coexistem, elas concorrem, elas coexistem, as competências. Inexistindo uma lei federal sobre normas gerais, não há lei federal sobre normas gerais. A União foi omissa. Os Estados, então, eles exercem uma competência plena, aquela que caberia à União e a suplementar deles
próprios. Mas, quando vier uma lei da União, a eficácia daquela geral do Estado suspende a eficácia, tem a eficácia suspensa. Perdão. A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais, obviamente, ela vai suspender a lei estadual naquilo que for contrário, né? Suspende aquilo que foi legislado pelo Estado, mas que deveria ter sido legislado pela União. Então, já vamos tendo em mente aqui essa estrutura. Essa 2 ela é bem interessante porque ela diz respeito a esses princípios gerais da atividade. Vamos lá. Então, a 1 é letra A. Inconstitucional, pois o serviço é explorado pela União, o que impede o Estado de conceder a isenção. Então, nós temos a competência legislativa privativa da União. Nessa hipótese, ele legisla nos termos do 2210 sobre os portos e também a competência administrativa da União no 2112. Ótimo. A sociedade empresária Alfa, após ampliar seu parque industrial e aumentar drasticamente sua produção, resolveu oferecer seus produtos pela metade do custo oferecido pelos outros produtores existentes, o que somente foi possível apesar dos prejuízos em razão das elevadas reservas de capital que amealharam nos últimos anos. Então, eu tinha uma sociedade empresária, ela queria ampliar o parque industrial e aumentar a produção. Não, após ampliar e aumentar drasticamente a produção, ela simplesmente oferecia seus produtos pela metade do custo do concorrente, né? 2 anos após a implementação dessa política, todos os outros produtores estavam falidos, o que consolidou o domínio da sociedade empresária Alfa no mercado interno. À luz das normas a respeito dessa temática previstas na Constituição de 88, cuja eficácia será integrada pela legislação infraconstitucional, deve-se afirmar que o proceder da referida sociedade empresária foi... os senhores se lembram qual é o nome dessa prática? O nome dessa prática é o dumping. DU é o dumping. Levar os concorrentes à falência e depois, porque pela prática de preços vis, para depois dominar o mercado e depois, então, reaver as perdas manipulando com valores altos, com preços altos. Como funciona isso? Aqui no artigo 170, que inaugura a ordem econômica, nós temos alguns princípios. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência. Só que essa livre concorrência, ela não é tão livre assim. Não é um capitalismo selvagem. Livre concorrência, essa livre concorrência, ela sofre algumas intervenções do Estado. O 173, ressalvados os casos desta Constituição, é o caput, a exploração direta de atividade pelo Estado, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Aí nós temos o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que é o que nos interessa. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. Portanto, com base nessas disposições constitucionais, vamos lá para as assertivas. Letra A, correto, pois no sistema de livre iniciativa, cada sociedade pode adotar os meios ao seu alcance para dominar o mercado. Falso. Incorreto, pois devem ser reprimidas pela legislação as práticas que visem a dominação de mercados e a eliminação da concorrência. Perfeito. 173, parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Aí as outras todas, correto, pois no sistema capitalista compete ao próprio mercado autorregular-se. Falso. Incorreto, pois a redução, e nós vamos ver isso aqui na Constituição nossa. Incorreto na próxima questão, inclusive. Incorreto, pois a redução dos preços deveria ser previamente informada aos concorrentes. Falso.
E correto, pois a preferibilidade da livre concorrência não pode privar o consumidor dos benefícios obtidos com a aquisição de produtos por preço mais baixo. Também é falso. Pessoal, deixe-me aqui. Vamos fazer o seguinte. E continuamos aqui com os nossos exercícios. O próximo, então, é o 3. O José e Antônio são estudantes de Direito. Considerando a livre iniciativa, travaram um intenso debate a respeito da intervenção do Estado na atividade econômica, sendo suas conclusões nitidamente influenciadas pela ideologia político-econômica que cada um deles adotava. Eu vou apagar aqui o quadro. Né? E nós vamos ver aí como a ideologia ela interfere na política e, portanto, na produção normativa, no direito, né? O que eles falam aqui? O José afirmava que a livre iniciativa exigia que o Estado se distanciasse dessa atividade, não podendo incentivá-la ou planejá-la, mas apenas fiscalizá-la. Antônio, por sua vez, defendia que o Estado deveria não só fiscalizar, como incentivar e planejar, sendo o planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Isso é muito interessante, esse tipo de questão, porque a FGV, ela simplesmente apresenta fatos, e você, em vista destes fatos, você deve saber qual norma é aplicável. Isso é muito interessante. Não é simplesmente reproduzir o texto da lei. Ela quer que você pense sobre os termos da Constituição, os termos da lei. À luz da sistemática constitucional, assinala a afirmativa correta. José afirma que a livre iniciativa exige do Estado distanciamento da atividade. Não incentiva ou planeja, mas apenas fiscaliza. E ele pergunta à luz da Constituição, à luz da sistemática nossa da Constituição. Isso está certo? Falso. José está errado. José está errado. Eu já afirmo isso aos senhores. Por qual razão? Vamos lá no artigo 174. Que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exerce, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo, planejamento. E elas são determinantes para o público e indicativo para o setor privado. Então, artigo 174. O Estado, ele é normativo, agente normativo, agente regulador da atividade econômica. Este Estado, ele exerce as funções. Quais funções? Fiscalização. O Estado fiscaliza. As funções de incentivo, o Estado incentiva. E o planejamento. O planejamento. Então, é isso. O Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, ele vai exercer algumas funções. Quais funções? As funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento. E não para por aí. Ele está falando do planejamento. Esta função, ela é determinante, mandatória para o setor público e indicativo para o setor privado. É isso, então, o que nós temos no 174. Os outros parágrafos, vamos lá, vamos acompanhando.
A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e promoção econômica e social. As cooperativas anteriores mencionadas terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21 e 25 na forma da lei. Então, o artigo 174 faz com que, quando José diz que o Estado deve se distanciar e não pode incentivar ou planejar, isso é falso. Já Antônio, por sua vez, defende que o Estado deve não só fiscalizar, sim. Ele diz, o José, que apenas fiscalizá-lo. Então, segundo José, só esta função, não esta outra. Mas o Antônio, por sua vez, ele diz que o Estado deveria não só fiscalizar, como incentivar e planejar, sendo o planejamento determinado para o setor público e indicativo para o setor privado. Portanto, à luz da temática, que é a resposta correta, Antônio está totalmente certo e José apenas na parte em que defende a fiscalização do Estado. Portanto, a letra E é a resposta correta. Ótimo, estamos juntos? Eu vou pular essa 4, porque ela está falando sobre... Daqui a pouco eu volto a ela. A 4, a 5, a questão 6... Enfim. Aqui não vai ser possível, a gente vai ter que passar por elas. Ó, vocês se lembram que eu disse aos senhores o título 7? O título 7, vou ter que passar por ela, não tem problema, não tem como fugir. Título 7. O título 7, ele vai tratar da ordem econômica e financeira. Ordem econômica e financeira. Então, eu vou pedir para que os senhores abram a Constituição. Eu já estou aqui com a minha Constituição em mãos. O artigo 170, né? Artigo 170. Antes desse artigo 170, antes desse título especificamente, os outros artigos... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós temos uma seção, que é a seção 2, que trata dos orçamentos. A seção 2, que trata dos orçamentos. A seção 1, que trata das normas gerais. E tanto essa seção 2 quanto essa seção 1, elas estão no capítulo 2, que trata das finanças públicas. Finanças públicas. Aí vocês poderiam me perguntar, mas então qual é o capítulo 1 e qual é o título? É isso que eu estou a mostrar para os senhores. Nós temos aqui várias seções. A seção 6, seção 5, seção 4, seção 3, seção 2, seção 1, que está no capítulo 1. Esse capítulo 1, ele vai tratar da tributação. Já vou passar aqui para vocês no capítulo 1, seção 4, dos impostos da União, seção 3, seção 2, limitação do poder tributar. Seção 1, dos princípios gerais. Qual é o capítulo 1? O capítulo 1 é o Sistema Tributário Nacional. Então, estes dois capítulos do Sistema Tributário Nacional e das Finanças Públicas, eles estão no título 6º. Qual que é o título 6º? Tributação, capítulo 1, e Orçamento,
embora o objeto da aula fosse o título 7º, lá no que concurso, eles trazem nesse título da Organização Econômica e Financeira conteúdo de orçamento e conteúdo de tributação. E nós vamos ver também. Essas sessões da tributação, na verdade, nós vamos ver quando nós formos estudar o direito tributário. Então, para concurso, como nós estudamos direito tributário? Nós estudamos essas sessões todas, a partir do artigo 145, até a seção 6, que trata da repartição da arrecadação. Nós estudamos para tributário, para fazermos a prova de tributário. Nós vamos estudar a parte constitucional, essas sessões, e a parte especial do CTN. Ótimo. Então, essa parte nós estudaremos quando formos estudar o direito tributário. E essa parte aqui, geralmente, é uma parte relegada a segundo plano, para concursos mais específicos da área federal. Essa matéria de finanças públicas não é bem uma matéria, enfim, mas a gente também não sabe como será a prova da FGV, porque a FGV fez a prova em 2005 do Amazonas, de cartório. Bem, esse conteúdo não é bem um conteúdo muito específico, ou melhor dizendo, muito relacionado, afim à matéria do concurso. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer as questões agora. Ótimo. Fiz as considerações, então vamos lá para a questão 4. Vamos fazer uma questão sobre orçamento. Sobre orçamento. Depois, a questão 5 também é sobre o orçamento. A questão 6 diz respeito à questão da tributação, mas não tem problema não. A questão 7, orçamento. A questão 8, tributação. A questão 9, orçamento. A questão 10, orçamento, mas não tem problema, vamos resolvê-las agora. O prefeito municipal, ele encaminhou o projeto de uma lei orçamentária anual à Câmara Municipal. O prefeito, o chefe do executivo, encaminhou o projeto da lei orçamentária municipal para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara Municipal. Para sua surpresa, no texto que foi aprovado, foram anuladas, ao menos parcialmente, algumas despesas que estavam destinadas ao pagamento do pessoal, que permitiriam o cumprimento da lei municipal, que aumentara o vencimento dos servidores a partir do exercício financeiro seguinte. Então, foram anuladas despesas que se destinavam a pagar o pessoal. E essa anulação, essas despesas, permitiriam o cumprimento da lei municipal, que aumentara os vencimentos dos servidores. Então, nós tínhamos uma lei municipal. Essa lei municipal, ela aumentava o rendimento dos servidores municipais, e esse aumento ele constava na lei orçamentária que foi encaminhada do Executivo Municipal para a Câmara Municipal. Essa despesa que aumentaria, ou, na verdade, essa despesa futura, ou melhor dizendo, na verdade, a lei, os termos da lei que autorizavam essa despesa, os termos da lei foram revogados, ou seja, foram revogados aquelas despesas que autorizariam, que permitiriam o aumento dos vencimentos dos servidores. Ficou claro? Ok. Os recursos, por sua vez, foram destinados à implementação de programas sociais
nas áreas sociais, nas áreas de saúde e educação. E aí ele pergunta, à luz da sistemática constitucional, o procedimento da Câmara Municipal, vocês acham que a Câmara ela poderia cancelar a despesa e remanejar aquele quantum para áreas de saúde e educação? A Constituição nos dá essa resposta no artigo 166. Eu vou mostrar aqui para vocês o que ele fala. Então, nós já sabemos que estamos no título 6º do Orçamento e da Tributação, no capítulo 2 das Finanças Públicas, 166. Deixa eu ver aqui. Artigo 166, deixa eu jogar aqui para vocês. 166. Ele fala o seguinte, ó, o 166, ele está, essa parte, na seção 2 dos orçamentos, porque a seção 1 são normas gerais, a seção 2 são dos orçamentos. O artigo 165, ele vem dizendo que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Aí eu já vou fazer para os senhores uma consideração, para que os senhores se tranquilizem. Processo legislativo é, ali no artigo 60 da Constituição, vou abrir aqui, peço que os senhores façam também. 61, não. 59 e seguintes, né? Artigos 59. Processo legislativo de lei na Constituição. Como funciona? Artigo 59 e artigo 165. Ponto. Não tem mais. Então, são aquelas leis do 59, o processo legislativo compreende emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, e 165. As outras leis, as leis orçamentárias, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Então, nós temos essas três aqui, com vários parágrafos, né? Depois que nós temos essas regras, no artigo 165, o 166 reza que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. 166, parágrafo 1º, ele fala da federal, né? Parágrafo 2º, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, essa vai ser aplicada ao nosso caso interno. Ou aos projetos que o modifiquem, somente pode ser aprovado caso indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Olha que interessante. Esse parágrafo 3º do artigo 166, ele se aplica, ele se molda, na verdade, ele é o cerne dessa discussão. Foi lá na Câmara Municipal cancelado uma despesa com o pessoal e aquela despesa ela seria voltada para a educação e para a saúde, correto? Mas estamos aqui no parágrafo 3º, nós vamos ter aqui em mente o princípio da simetria. As regras aplicáveis ao processo no âmbito da União aplicar-se-ão no âmbito do Estado, aplicar-se-ão no âmbito do município. Estamos falando do município, mas aqui vamos ter em mente que estamos tratando do âmbito federal. Ok, tudo bem. Mas pelo princípio da simetria, vamos trazer essas regras para o âmbito municipal. As emendas ao projeto de lei do orçamento, foi feita uma emenda, não foi feito? Lá na Câmara, sim. Ao projeto do Executivo, sim. A emenda ao projeto de lei do orçamento ou anual só podem ser aprovadas quando indiquem os recursos necessários
admitido apenas os provenientes de anulação de despesas. Então, eu deveria indicar os recursos necessários que fariam frente às despesas na saúde e na educação do município. Eu posso ter recursos advindos de anulação de outras despesas para fazerem face às despesas com saúde e educação? Sim, mas aquelas pertinentes a dotações para pessoal e seus encargos, eu não posso anulá-las e remanejá-las para a saúde e para a educação. Porque diz isso o artigo 166, inciso 2, A, B e C. Todos os projetos, eles podem ser emendados. Sim, eles podem. Eles podem ser modificados, mas eles devem ser compatíveis, essas alterações, com o PP e com a LDO, primeira premissa, né? Essas alterações estão compatíveis com o PP e com a LDO? Sim. Segunda premissa, eu tenho que indicar os recursos necessários e eu posso vou admitir aqueles recursos que advenham de anulação de despesa. Ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não podem ser anulação de despesa de pessoal ou encargos, como é o caso. Serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais. Correto? E aí sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, com os dispositivos, as emendas ao projeto de lei, de diretrizes, as emendas ao projeto da LDO não podem ser aprovadas se incompatíveis com o PP. Ótimo. À luz da sistemática constitucional, o procedimento da Câmara vocês acham que está correto ou incorreto? Está incorreto, letra B, pois os recursos destinados à implementação dos programas sociais, eles não poderiam resultar da anulação, ainda que parcial, das despesas com o pessoal. Ok? Ótimo. Adiante. Mais uma. O governador do Estado encaminhou o projeto de lei orçamentária à Assembleia Legislativa. Um grupo de deputados estaduais sensibilizados pelos interesses da coletividade, decidiu apresentar uma emenda modificativa ao projeto, de modo a ampliar os recursos destinados a determinado programa na área de saúde, já previsto no projeto. À luz da sistemática constitucional sobre a aprovação dessa emenda, que se mostra compatível com o plano plurianual e a lei e a LDO, assinala correta. Primeira premissa, de novo, esse artigo. Esse artigo ele é muito interessante. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, à LDO, ao orçamento anual e créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá uma comissão mista de deputados e senadores. Ótimo. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso. Quando nós estamos a tratar de simetria, nós temos que aplicar no Estado e no município aquilo que for adequado, né? Óbvio que não, o município e o Estado, ele é unicameral, o poder legislativo. Nós não temos um legislativo no município e no Estado bicameral. Então, nós temos no município a Câmara dos Vereadores, no Estado a Assembleia Legislativa e no âmbito da União o Congresso com as duas casas. Ótimo. Então, a gente vai aplicar aquilo, né, guardadas as devidas proporções. As emendas serão apresentadas na comissão mista, ok. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, então nós temos emenda ao projeto ou então emenda ao projeto que modifica o projeto. Correto? Emenda ao projeto que modifica o projeto. Ou a emenda aos projetos que o modifiquem.
que modifiquem o projeto da lei do orçamento anual. Eles podem ser aprovados se compatíveis com o plano plurianual e com a LDO. Nessa questão 6, na questão 5, ele já disse que se mostra compatível com o plano plurianual e a LDO. Assinar é correto. Indicar os recursos necessários, admite-se a anulação de despesa, mas eu não posso anular a despesa, indicar os recursos, eu não posso trazer recursos de anulação de despesa com dotação para pessoal, com serviços da dívida e transferências tributárias. Exige anulação da despesa? Sim. Ressalvada apenas as concernentes às dotações para pessoal? Não, essas não podem ser. Exige anulação da despesa ressalvada ressalvadas apenas as dotações para pessoal? Falso. Não. Estas, serviços da dívida e transferências tributárias. E seus encargos e as transferências constitucionais? Não, falso. A letra A está falso. A letra B, pela mesma razão. Ressalvadas apenas as que digam respeito a serviço da dívida? Não. Dotação para pessoal em encargos, serviço da dívida e as transferências tributárias. Ok. Falso também. Letra C. Exige anulação da despesa, inexistindo óbice anulação daquelas concernentes à aquisição de bens de capital. Perfeito. Bens de capital, vocês já sabiam disso, são investimentos, né? Então, eu posso sim anular aquela despesa para adquirir bem de capital e com aquela despesa anulada, eu tenho o recurso necessário para a saúde e para a educação. Exige, portanto, 5, letra C. Exige anulação de despesa? Claro que sim, né? Inexistindo óbice anulação. Exige anulação de despesa, qualquer que seja a sua natureza? Falso, porque a depender da natureza da anulação, eu não posso me utilizar daquele valor. Se a despesa foi anulada, restou um valor, um valor que eu posso me utilizar. Mas se tratar de dotação para pessoal, serviço da dívida e transferência tributária, não. Depende tão somente da quiescência do chefe do Poder Executivo? Falso. Portanto, 5, letra C. Adiante. Agora, vamos lá. A questão 6, ela vai tratar aqui desse capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional, vai tratar da tributação. A Lei 123 do município Alfa, ela dispôs em seu artigo 20 que seria cobrado taxa pelo serviço público de coleta e remoção do lixo proveniente. Eu posso cobrar taxa? Eu já pergunto aos senhores, eu posso cobrar uma taxa pelo serviço público de coleta e remoção de lixo proveniente de imóveis? Tá, eu já falo para os senhores que sim. Eu vou falar o fundamento agora. O artigo 21, por sua vez, dispôs que seria devida a taxa pela conservação e limpeza de logradouros públicos. Eu posso ter taxa para conservação e limpeza de logradouros públicos? Não. E, por fim, o artigo 22 dispôs que as taxas instituídas pelo município seriam devidas por pessoas naturais e jurídicas de direito público ou de direito privado. Sim, verdade. Vocês se lembram lá no artigo 145, lá quando estamos a tratar das imunidades recíprocas, que falamos que, por exemplo, um ente ele não pode tributar o outro? Vocês se lembram disso? Ali estamos a tratar de impostos. Mas nada impede que o município pague uma taxa à União. Correto? Isso não é... Vocês não podem utilizar esse argumento da imunidade recíproca para vedar a taxa da União em relação ao serviço do município. Então, peço que os senhores tenham em mãos aí o 145 e nós vamos aqui na Constituição observar quais são os tipos tributários. Só para nós fazermos aí uma breve recapitulação da taxa. Dos princípios gerais, artigo 145, a União, o Estado, os Estados, o DF e os municípios, eles poderão instituir quais tributos? Então, nós temos, constitucionalmente, aqui na Constituição, tudo bem. Aqui nesse momento, ele fala em 3 espécies. Então, poderíamos inclinar,
estarmos inclinados a adotar uma teoria, os senhores sabem, tripartida, mas é falso. Na Constituição, a teoria relativamente a tributos, ela é pentapartida, tudo bem. Mas o CTN, ela é tripartida. Ótimo. É porque também o CTN, ele estava em outro contexto, nós não podemos nos olvidar disso. O CTN é de final da década de 60, correto? A Constituição é de 88, portanto, nós vamos ter, então, uma sistemática constitucional própria, pentapartida, e a sistemática do CTN. Mas, relativamente à taxa, nós não vamos ter problema, porque ela aparece em ambas como espécie, em ambos sistemas. Vamos lá. O que o artigo 145 traz como espécies? Os impostos, as taxas. E elas são, em razão do exercício do poder de polícia, já vamos adiantar aqui. Quando você pode, ente tributante com competência tributária, quando se pode instituir o tributo, e os senhores não podem se olvidar que a Constituição, ela obviamente, ela não institui tributos, ela simplesmente delimita competências, correto? As taxas, elas serão, então, em razão do poder de polícia. Poder de polícia, vocês têm esse conceito, está lá no artigo 74 do CTN, poder de polícia. Fiscalização, é a fiscalização. 77, na verdade, artigo 77. Ou poder de polícia, ou utilização. Utilização. Efetiva ou potencial. Efetiva ou potencial. Efetiva ou potencial. Utilização, peraí. Efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, e divisíveis. Então, agora eu vou pedir para que os senhores abram o CTN dos senhores, lá no artigo 77, por favor. 77. O que é poder de polícia? Na verdade, está no 78. 78. A definição, a atividade da administração que limita a disciplina, interesse ou liberdade, regula a prática ou abstenção de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Ok. Os serviços públicos utilizados pelo contribuinte efetivamente. Quando é efetivamente? Quando o contribuinte de fato usufruiu a qualquer título ou potencialmente. Eu viajei, fiquei um mês fora, o caminhão do lixo passou pela minha casa. Eu não vou pagar taxa. Estou certo? Não, porque o serviço não estava à minha disposição, potencialmente, sim. Então, eu tenho que pagar a taxa. Ótimo. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Então, esses são os fundamentos. Tá, ótimo. Agora vamos lá para a nossa questão específica, porque o grande dilema é, o serviço é específico ou divisível ou não é específico? Olha, a luz elétrica, por exemplo, eu não poderia tê-la como taxa. Não poderia exigir uma taxa de iluminação pública municipal. Por quê? A não ser que eu escolha em qual poste, aquele poste, enfim, aquela luz, ela, como dizemos aqui em Minas, apenas a mim me ilumina
ilumina apenas a mim. Isso não é verdade. Portanto, o serviço público ele não é específico e divisível de forma tal que não ensejaria, melhor dizendo, em termos doutrinários, né, técnicos, juridicamente falando, uma taxa. Por isso que nós temos aí, no 145A da Constituição, a contribuição de iluminação pública. Porque os municípios, de fato, eles têm uma despesa muito alta. E essa contribuição ela é facultada a ser cobrada na conta de luz. Mas qual que seria a solução para isso? Vocês deveriam, como chefes do executivo, como prefeitos, vocês deveriam fazer face à despesa com luz de iluminação pública com imposto. Com imposto. Aqui no município, por exemplo, com IPTU, por exemplo. Então, com o dinheiro arrecadado do IPTU, ou o dinheiro arrecadado do ISS, por exemplo, vocês fariam face à despesa. Enfim, só que isso é politicamente, nos municípios, um tema, como eu diria, politicamente ruim para ser tratado. Então, é melhor que se tenha uma contribuição. E aí houve o lobby dos municípios e teve-se essa emenda constitucional que permitiu, então, que trouxe a contribuição de iluminação pública. Ótimo. Então, vamos lá. Eu quero que nós tenhamos em mente a tese que foi assentada no RE. Eu vou jogar aqui para os senhores. RE 576321. Em sede de repercussão geral. Aqui, é esse mesmo. É o tema. Deixa eu ver aqui. 2008. Jurisprudência, 576. Processo físico, detalhes, jurisprudência. Campinas. Peraí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu localizá-lo aqui. Jurisprudência, veio a descrição, fez tese. Aqui, localizei, pronto. Vamos lá. É isso que nós precisamos saber, hein? Isso aqui é importante, muito importante. Isso é importante para o tributário, para o constitucional. Essa questão é muito interessante. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo não viola o 145.2 da Constituição Federal. Ótimo. Portanto, ela atende essas premissas que devem ser cumpridas. Utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, o STF diz o seguinte, que quando eu coleto o lixo, quando eu removo o lixo e quando eu trato o lixo e esse lixo ou resíduos, eles são de imóveis, eu estou a falar de um serviço público específico e, portanto, e também específico e divisível e, portanto, passível, sim, de essa despesa ser coberta por uma taxa. É isso que eu estou a dizer. Portanto, o artigo 20, sim, está correto, porque o município queria cobrar taxa pelo serviço público de coleta e remoção do lixo proveniente de imóveis. Ótimo. Vocês entenderam? Ótimo. Inciso 2.
A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o 145.2. Ótimo. Então tá. Quando eu tiro o lixo, eu vou tratar o lixo, eu posso sim ter a taxa. Quando eu vou conservar e limpar as ruas e os bens públicos, essa despesa ela não pode ser acobertada por uma taxa. Não pode. Pessoal, eu cometi outro equívoco aqui. Ah, não, tá gravando, graças a Deus. É porque fazia muito tempo que eu não gravava as aulas, porque o pessoal só estava assistindo a Elisa, assistir aula presencial. Então, o pessoal não estava assistindo a aula gravada. Então, achei que eu tinha me esquecido. Voltamos aqui. Eu tenho que colocar aqui o quadro sempre gravar a aula. Ok. Então, tudo bem. Vou limpar a rua, vou limpar a praça, vou limpar a estátua, o bem público, a prefeitura. Eu posso ter essa despesa paga por uma taxa? Não, não posso. Ótimo. E por fim, portanto, o artigo 21 está falso, ele é equivocado dessa lei. E as taxas instituídas pelo município no artigo 22 seriam devidas por pessoas naturais e jurídicas de direito público ou de direito privado. Isso é verdade. Agora, o 3 ele diz o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Tudo bem. Artigo 21, CTN 79.3, súmula vinculante 19. Deixe-me ver essa questão específica, a fundamentação. As taxas do município seriam devidas por pessoas naturais e jurídicas se há uma fundamentação específica, porque isso é sabido mesmo. Deixe-me ver a súmula vinculante 19. 19. Ah, sim. Olha que interessante. Aquela tese ela deu origem à súmula vinculante. A taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixos ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Portanto, pessoal, o artigo 21 está fora. Essa questão vocês também conseguiriam resolver por exclusão. O 22, sim. As taxas seriam devidas pelo... Bem, a fundamentação dessa outra, não acho que seria, não acho que tem uma decisão do STF, porque nós sabemos que sim. Deixa eu ver as outras súmulas. Não. Aí são outros temas. Apenas os artigos 20 e 22. 20 e 22. Correto? 20 e 22. Temos a tese, temos a súmula vinculante 19. A 21, não, porque nós falamos que vai contra aquela tese que nós adotamos, né, que o STF adotou. Seria devida a taxa pela conservação e limpeza de logradouros públicos? Não se pode, porque ofende o 145.2. Mas o 1, sim. Então, o 20, sim, o artigo 20, sim, porque eu posso cobrar taxa pelo serviço público de coleta e remoção, é a súmula vinculante 19. Inclusive, não posso 21, eu posso 20, não posso 21. Ótimo. E o 22 também. Adiante. Essa 7 eu vou pular agora, tá bom? Vamos lá para a 8. A oitava. As administrações tributárias da União, do Estado Delta e dos municípios situados em seu território, as administrações tributárias da União, do Estado e dos municípios situados no Estado celebraram um convênio definindo a forma de compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, por entender que esse convênio é incompatível. Por entender que esse convênio é incompatível com a ordem constitucional, uma confederação sindical decidiu impugná-lo perante o Poder Judiciário. Assiste razão a
ele fala que essa confederação sindical, é este argumento dessa confederação sindical? Não, não existe. Por quê? A Constituição, no artigo 37, vamos lá, eu vou abrir aqui para os senhores, artigo 37, inciso 20, 37, inciso 22, que fala sobre os convênios. 22, perdão, 22 mesmo, é esse mesmo, 22. O artigo 22, ele está do 37, o 37, né, ele inaugura, né, as disposições pertinentes à administração pública. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, obedecerá ao LIMP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vamos para o inciso 22. 22. As administrações tributárias da União, dos estados, do ODF e dos municípios são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou do convênio. A publicidade dos atos, não. Exato, é o caput, é o inciso só, não são os parágrafos. É o inciso 22. Então, sim, à luz da aí nós temos que, à luz da sistemática constitucional, o entendimento da Confederação Sindical está errado, porque ela questiona, ela impugna perante o Poder Judiciário os convênios que foram firmados pelos entes para compartilhar cadastros e informações fiscais. Não, nós temos essa autorização constitucional. Eles atuarão de forma integrada, as administrações tributárias dos entes atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Errado, pois a atuação integrada das administrações tributárias pode ser definida em convênio. Correto. Letras B. Ótimo. Vamos lá para outra. 9. Agora voltamos aqui para as finanças públicas. Para as finanças públicas. Não vai ter problema que amanhã eu vou apresentar, obviamente, até a tarde, no início da tarde, eu vou lhes enviar, mais tardar até às 15 horas ou 16 horas, eu vou lhes enviar aí 3 questões mais significativas, porque eu queria tratar da regularização fundiária, daqueles outros capítulos do título 8º. Mas aqui nós não estamos tendo prejuízo. Isso é extremamente importante também. Carlos, cidadão residente do município Sigma, buscando participar da fiscalização dos gastos públicos do município, consulta o órgão de assessoramento jurídico da Prefeitura Municipal a respeito das normas do processo legislativo orçamentário. Então, o processo legislativo orçamentário está lá no S2. Leis, nós temos processo legislativo lá no artigo 51 e seguintes, e lá no artigo 165. É apenas isso. Processo legislativo de leis. São só estas. Vamos voltar lá nos orçamentos. Seção 265. Então, vamos voltar lá. Plano plurianual, a LDO e as leis orçamentárias anuais. Então, ele, diante de tal contexto, assinale a opção que veicula a única explicação compatível com as diretrizes de processo legislativo orçamentário da Constituição da República de 88. A lei que instituir o Plano Plurianual Federal a lei é vedado estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração, é o dom. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, as despesas com investimento, não, isso é falso. Por quê? As leis de iniciativa do Executivo, elas estabelecerão o Plano Plurianual, a LDO e os orçamentos anuais. A lei que instituir o Plano Plurianual
estabelecerá o PP, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, falamos que são os investimentos, e outras despesas decorrentes das despesas de capital e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Portanto, letra A falso, com fundamento no artigo 65, parágrafo 1º. 2. B. O PP, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por meio de leis de iniciativa do Legislativo, falso, não é do Executivo, 65 caput, leis de iniciativa do Poder Executivo. Letra B, falso. Letra C. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por meio de leis de iniciativa do Executivo, sim, artigo 65 caput. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e as prioridades da administração pública. Olha que interessante. O parágrafo 1º, ele trata do PP, não é 165, inciso 1. Então, o parágrafo 1º, ele explicita o 165, inciso 1. Ótimo. E o parágrafo 2º, ele explicita o 65, inciso 2. Vocês estão vendo a relação? Diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Aqui, diretrizes, objetivos e metas, e aqui, metas e prioridades. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ótimo. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, desconsideradas as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, falso, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Adiante. E, após, o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária e os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos serão elaborados em consonância com o PP. E depois o parágrafo 5º ele vem dizer: a lei orçamentária anual compreenderá o fiscal, o investimento e o de seguridade social. Isso aqui nós temos que saber mesmo. A lei de diretrizes orçamentárias é vedado dispor sobre alterações da legislação tributária, estabelecer a política de aplicação. Não, pelo contrário, ela tem que dispor sobre isso. Não é o parágrafo 2º? Que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ótimo. 9, letra C, fácil. 10. Vamos lá para essa questão aqui, sim. O presidente do Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação, após aprovação do órgão interno, então, olha só, eu tenho o presidente do Tribunal de Justiça. Esse presidente do Tribunal de Justiça, ele vai encaminhar uma proposta orçamentária dos gastos do Poder Judiciário Estadual à Assembleia Legislativa do Estado, correto? Ótimo. Então, isso. O presidente do Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação, após a aprovação do órgão interno competente, com estrita observância aos balizamentos estabelecidos na LDO, encaminhou sua proposta orçamentária, no momento adequado, no momento próprio, ao Poder Executivo. Ao consolidar o projeto da lei orçamentária a ser encaminhada à Assembleia Legislativa, na verdade é isso, é porque é consolidado no Executivo antes, né? É consolidado no Executivo e depois é encaminhado para a Assembleia Legislativa. É isso mesmo. Ao consolidar o projeto, é o Executivo que consolida o projeto. Ao consolidar o projeto de lei orçamentária a ser encaminhado à Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, forte na premissa de que as receitas existentes eram limitadas, promoveu reduções na referida proposta, a exemplo do que fizeram em relação às propostas encaminhadas pelas demais estruturas estatais de poder. A conduta do Poder Executivo está correta? Está falsa. Já temos aí que isso está falsa. O
Primeiro, por violação do artigo, vamos lá no artigo 134. Eu vou dizer para os senhores aqui, no Poder Judiciário, da organização dos poderes, nós temos aqui o artigo 134. Deixa eu jogar aqui. Da Defensoria Pública. Não é esse 134, não. Enfim, a advocacia pública, enfim. Pessoal, eu não vou tomar o tempo dos senhores procurando o fundamento aqui da proposta encaminhada ao Executivo do orçamento. Aqui, ó. Artigo 99. Eu não sei porque eu marquei o artigo 135. Deixa eu marcar aqui esse artigo. Artigo 134, não é artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. O encaminhamento da proposta, ouvidos outros tribunais interessados, compete. Tudo bem. Mas a redução promovida pelo Executivo, ela fere esse artigo 99, parágrafo 1º. Se os órgãos não encaminharem as respectivas propostas no prazo estabelecido, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Se forem encaminhados em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Executivo procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual, que não é o caso. Ótimo, então 99. Além disso, nós também temos aqui uma DPF 428, e nós vamos lá, a DPF 428, que fala exatamente sobre isso. Mas aqui é específico sobre a Defensoria, né, apreciação de proposta orçamentária. A supressão lateral de despesas, isso aqui se aplica assim, ao caso Intel, mas é para a Defensoria, né? A supressão lateral de despesas que foram previstas na proposta orçamentária da Defensoria, órgão autônomo, se feita sem o respaldo na Lei Estadual de Diretrizes Orçamentárias, tem um condão de provocar ilegítimo impacto negativo na implementação das garantias fundamentais. O Executivo só está constitucionalmente autorizado a promover ajustes nas propostas enviadas pelos demais poderes e órgãos autônomos, quando as despesas projetadas estiverem em desacordo com os limites estipulados na LDO. Não havendo essa incompatibilidade, não há amparo jurídico para que o Executivo altere as propostas, ainda que sob o pretexto de promover o equilíbrio orçamentário, assegurar a obtenção do superávit primário ou reduzir o déficit projetado. Afirma citando precedentes do STF. Ótimo. Então é isso. Portanto, a conduta do Poder Executivo está incorreta, já que o Executivo deveria ter submetido a proposta à apreciação da Assembleia Legislativa e não poderia ter feito a redução das despesas. Nós também temos uma outra ADI aqui, 5287. Deixa-me dar uma olhada nela. ADI 5287. Mais uma vez das defensorias. Falando sobre isso, redução pelo Executivo. Mais ou menos a mesma coisa. A Associação Nacional de Defensores ajuizou a ação do Estado do Paraíba, tá. Ok. Então é isso. Artigo 99, parágrafo 1º ao parágrafo 4º, falamos incorreta, já que o Executivo deveria ter submetido a proposta. Letra A falsa,
falsa, não poderia ter a Assembleia Legislativa, letra B, porque deve consolidar no Executivo. Imprescindível equilíbrio falso, porque ela estava em conformidade com a LDO. E... ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos parar por hoje aqui a nossa aula e nós continuaremos amanhã com os nossos exercícios, tá bom? Mas eu achei também bons. Não achei assim de todo ruim, não. De todo ruim, não. Vou parar aqui a gravação, porque acho que quero ouvir de vocês as considerações.